É impossível, mas Deus pode resolver. Não deixe o inimigo abalar sua fé, desanimar você. É impossível, mas Deus pode resolver. Ele é o Deus do milagre, vai lhe dar vitória, você pode crer. Diz assim, ó, no versículo 7. E no primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Vamos parar um pouquinho então para a gente poder entender esse trecho aqui. O que acontece? O Paulo, né? A palavra diz que era o primeiro dia da semana, então era domingo. E o Paulo estava lá pregando, né? No outro dia ele ia viajar, tal, ele ia para outro local e estava lá o Paulo dando a mensagem. E a pregação do Paulo, ela se estendeu um pouco. E o rapaz estava sentado na janela, vê se é lugar de ficar sentado. Na janela, o rapaz estava sentado, né? Ali, ouvindo a pregação do Paulo. E a palavra diz aqui que o cenáculo estava iluminado. Então, acho que ele ficou sentado ali, e de repente, sabe quando você está meio assim, meio cansado? E aí você começa a olhar assim para a luz, daqui a pouco, né? Vem aquele sono, né? E aí o que acontece? A palavra diz que ele pegou, né? E dormiu na janela e caiu na janela. Caiu lá embaixo. A hora que ele caiu, morreu. Aí o Paulo desceu, né? Abraçou ele ali, tal. E o Paulo falou aqui que a alma estava nele ainda, né? Depois você pode continuar a leitura, você vê que o rapaz, ele ressuscitou. A palavra é bem clara, diz que ele tinha morrido mesmo, mas ele ressuscitou. Então, aqui nesse ponto, né, eu estava meditando ontem nessa passagem aqui e me chamou a atenção alguns pontos que eu queria comentar com você. Né? Na verdade, 2 pontos aí, tem muita coisa aqui, mas não vai dar para falar para você tudo hoje, a gente vai falar nos próximos dias, se assim Deus dirigir. Mas o primeiro ponto que eu quero falar para você é a respeito do seguinte: a palavra diz que ele estava ouvindo a mensagem e ele se cansou, né? E acontece isso com a gente às vezes, porque a Bíblia mostra, entenda bem, que ele estava ali, né? E ele então ficou cansado de ouvir a pregação. E às vezes acontece isso conosco, porque a pessoa ela pega e fala: Poxa, pastor, eu estou com um problema aí tão complicado, né, para resolver. Sério mesmo que eu vou ter que parar para ouvir a palavra? Poxa, pastor, eu estou com uma situação tão difícil aí para solucionar. Eu vou ter que parar para ler a Bíblia. Caramba, eu vou ter que orar para Deus falar comigo. Demora, pastor. Fala alguma coisa para mim aí, né? Dá uma orientação para mim aí, ou então, não sei lá, o irmão fulano, eu estou passando por um problema tal aí, o que você me orienta a fazer? Então, quer dizer, a pessoa, ela se cansa, né? De pensar que ela vai ter que perguntar para Deus, entrar em oração, e depois que ela entrar em oração, falando: Deus, eu preciso da tua direção, da tua orientação, eu não quero cair, né? Ô Deus, fala comigo, né? Depois que ela orar, ela vai ter que parar para ouvir a mensagem, para Deus falar com ela, então ela vai ter que meditar. Poxa, dá um trabalho, e a pessoa se cansa. Só que ela esquece que é isso que vai fazer ela vencer. Dá trabalho? Dá. Você vai ter que entrar em oração, pedir para Deus: Pai, estou aqui na tua presença, em nome de Jesus Cristo, a situação é tal, eu não quero errar, fala comigo em nome de Jesus Cristo, né? Depois ficar sensível ao que Deus vai falar. Dá trabalho? Dá.
Dá trabalho, mas é o que resolve. Quanta gente, às vezes, a gente pega, que a pessoa conta para a gente um caso, né, assim, uma situação, mas ela não quer que o pastor apresente em oração, sabe? Ela quer saber o que o pastor acha que ela deve fazer. Ou quanto a gente foi até você, não só até mim, como pastor, mas foi até você. E não foi pedir que você orasse, né? Ô irmão fulano, irmã fulana, eu estou com um problema aí, né? Uma situação aí. Ô, irmão, você não pode orar comigo aí? Ora por mim também, vamos unir a nossa fé. Eu já apresentei em oração, mas eu queria que o senhor orasse comigo aí também, para a gente poder orar. Não, não. A pessoa chega e ela conta o problema e ela fala, ô fulano, eu estou com a dificuldade aí, o que você acha que eu tenho que fazer? Isso não resolve. Isso não resolve. O que resolve, e entenda bem, é consultar a Deus. É isso que vai resolver. Por mais bem intencionado, né, que o homem esteja, que a mulher esteja, tá? Ou de repente por mais que ele seja experiente em uma situação que talvez você esteja passando, só quem conhece o futuro é Deus. Então, irmãos, tem que tomar muito cuidado com esse negócio. Muito cuidado. Você sabe que eu, como pastor, eu prefiro não atender ninguém antes do culto. Porque quantas vezes a pessoa pediu uma orientação, eu falei, após a reunião a gente conversa. E depois do culto, eu falei, aí, irmão, vamos conversar? Pastor, obrigado, não precisa. Deus falou comigo pela palavra. Glória a Deus. É muito melhor do que o Fábio atender, do que o Fábio orientar. Nós estamos aqui para ajudar, né, no que for necessário. Mas em muitos casos, a pessoa fala, pastor, obrigado. O senhor deu a mensagem, eu já entendi o que eu tenho que fazer. Então, dá trabalho? Dá, mas é o que vai resolver. Então, nós temos que aprender, presta atenção para você entender isso aqui, a consultar a Deus. Senhor, o que eu faço? Deus, eu estou com um problema, eu estou com uma dificuldade. Como é que eu devo agir? E isso pode parecer algo simples, mas não se esqueça que a palavra diz que Deus ele age na simplicidade. Eu já comentei com vocês uma vez, né, que é, o homem estava naquela correria, né, os Estados Unidos aí estava naquela correria, né, junto com a Rússia aí para mandar o homem para a Lua. E aí eles estavam correndo, meus irmãos, para mandar o homem para a Lua e para desenvolver uma caneta que desse para escrever lá na Lua, no espaço, né? Porque o que acontece? Como não tem gravidade, né, a tinta não desce. Conforme você vai escrevendo aqui na Terra, né, a tinta vai descendo, né? Mas lá não tem gravidade, então a tinta não desce. Aí todo mundo fazendo lá e tal, e estudando um jeito para que a tinta ela saísse, para que não tivesse problema tal. Aí perguntou para um cara, o cara falou, leva um lápis. Acabou, leva um lápis. Lápis não vai ter problema. Ah, e o cara gastando um dinheirão para criar uma caneta, para a tinta descer, o cara fala, leva um lápis. Acabou o problema. Então, a gente acha que é complicado parar, consultar, perguntar, mas na verdade não é. Vai criar experiência, vai criar músculos espirituais, você vai se tornar mais forte consultando a Deus e você, o mais importante de tudo, não vai errar. Então, ele sentado ali, ele se cansou. E eu falo para você, viu? Não é só quem está começando na igreja, não. Tem muita gente que, ó, já tem muito tempo com Deus
E como a pessoa já tem uma certa ali experiência no evangelho, ela já não consulta mais, ela já age sem consultar a Deus. Então, a gente tem que repreender esse espírito, porque é um espírito, é um demônio, querendo que eu e você, a gente venha tomar atitudes sem falar com Deus. Só que eu garanto para você, a pessoa que não consulta a Deus, ela vai cair. Ela vai cair. E alguns tombos são tombos que podem causar morte. E quando eu falo para você, não é morte física. Em alguns casos até é. Mas tem algumas pessoas que caíram espiritualmente por não consultar Deus e até hoje elas não conseguiram levantar. Elas não conseguiram se ver livres do mundo. Voltar para Jesus. Então, primeiro ponto que eu queria falar com você é esse ponto aqui, tá? Um outro ponto que eu queria comentar com você é o seguinte: ainda em cima desse cansaço, né, da pessoa se cansar, eu não estou conseguindo sair, né? Não vou ler para você, mas vou comentar. Marcos 10, 22. Lembra? Marcos 10, 22. Falei na quarta, falei na sexta, falei domingo. Lembra que eu falei para você? Que o jovem rico ele ficou aborrecido com o quê? Com a palavra que Jesus deu para ele. E de quem era aquela palavra que Jesus deu para ele? Era uma palavra de Deus. Entendeu? Então ele ficou aborrecido, né? O jovem rico ficou aborrecido, entenda bem, de uma palavra que Deus deu para ele. Então, ainda em cima desse cansaço, né, que nós estamos falando aqui, a pessoa tem que tomar muito cuidado. Nós todos temos. Por quê? Porque a Bíblia mostra, nesse trecho, entenda bem, que ele se aborreceu com a orientação de Deus. Aqui nós temos o segundo ponto. Por quê? Alguns se aborrecem, né? Alguns se cansam, perdão, né? De pensar que vai ter que buscar, vai ter que se consagrar, né? Para Deus falar. Outros se aborrecem porque Deus está falando sempre a mesma coisa. É brincadeira. Sempre que eu pergunto para Deus, né, em prol de uma situação, sempre que eu pergunto para Deus em prol de uma questão, sempre que eu pergunto para Deus lá sobre um problema, Ele fala a mesma coisa para mim. Tem que orar pelo fulano, tem que orar pelo fulano, tem que orar pelo fulano. Eu queria dar um pontapé no fulano logo. Queria orar nada. Pois é. Ele está falando a mesma coisa, talvez a gente está se cansando de ouvir. Por quê? Porque é a coisa certa a ser feito. Deus não tem duas vontades. É uma só e acabou. Pastor, caramba, sempre que eu pergunto para Deus em prol da minha esposa lá, sobre o meu filho, ele fala a mesma coisa para mim, porque é a vontade dele. Lembra que eu comentei com você, na semana passada, que o rapaz, quando recebeu a orientação do Senhor, ele saiu triste, por quê? Porque ele tinha muitas propriedades. Ele não queria fazer aquilo, vender e dar aos pobres. Então, o que o rapaz ele esperava? Qual que era o pensamento dele? Quem sabe, de repente, eu vou embora, e ele me vendo ali sair, né? Ele me para e fala, fulano, peraí, você não gostou dessa orientação? Então, eu vou te dar uma outra. Não, com Deus não é assim que funciona. É aquilo e acabou. Tem gente cansado também nisso. Deus já falou, ora pelo seu marido, não é outro que você vai ter. Ora pelo seu marido e ela não permanece firme. Deus já falou, ora pelo seu filho, pastor, mas ele é alcoólatra.
Pastor, ele tem problema com medicação, ele tem problema, pastor, com drogas. Pastor, eu estou cansado, ele já vendeu até algumas coisas aqui em casa para poder usar a maconha, para usar a cocaína. Pastor, eu estou cansado de cuidar. Estou cansado, pastor, de perder o meu tempo. Não. Talvez o tratamento não funcionou, a clínica não resolveu, o remédio não resolveu, mas o poder de Deus ele vai resolver. Se você pegar firme e consagrar com amor, Deus, o Senhor deu o meu filho, esse menino, ele nasceu de mim, eu sou a mãe dele, Deus, sou o pai dele, Deus, ele não vai se perder nas drogas. Por quê? Porque a tua palavra diz que os filhos são herança do Senhor. Deus, o Senhor me deu a minha esposa, ela está com a cabeça virada, ela está achando que ela é uma moça solteira, ela está querendo deixar a família para agir aí como uma pessoa, né, que não tivesse compromisso com ninguém, mas Deus, em nome de Jesus Cristo, o Senhor falou no meu coração para orar por ela, então eu vou orar por ela. Ela vai sair desse mundo aí de prostituição. Ela vai sair desse mundo aí errado, de más companhias. Entendeu? Então a gente não pode se cansar. Tá? Se Deus falou, ele vai honrar a palavra dele. Vai acontecer conforme Deus falou, porque senão ele não é Deus. Deu para entender isso aqui? Então são 2 pontos em cima dessa questão aqui, ó, de estar cansado. Primeiro, tem gente que não pergunta, por quê? Porque ela sabe que depois que ela entrar em oração, perguntar, ela vai ter que ficar ali esperando a orientação. Lembra que um dos dons do Espírito, Gálatas 5, versículo 22, é a paciência. Paciência não é cruzar os braços e falar, vamos ver quando é que Deus vai fazer alguma coisa, que eu vou esperar aqui pacientemente. Não. Paciência é a capacidade de esperar Deus falar. Ninguém age, ninguém toma decisão nenhuma antes do Senhor falar. Depois que Ele fala, a gente toma decisão. Aí a gente age. Depois que Ele fala, aí a gente vai fazer. Por quê? Porque aí Ele falou. Aí eu vou fazer e não vou errar. Então, primeiro ponto. Não se canse de perguntar para Ele, consultá-lo, porque é saída do seu problema. Segundo ponto, eu estou cansado, sempre ele fala a mesma coisa para eu fazer a mesma coisa em prol de tal situação. Não se canse. Ele está repetindo e falando porque é aquilo e acabou. Não tem outra orientação. É aquilo e pronto. Deu para entender isso? Amém, Jesus? É essa a palavra, tá? Que eu tinha para você. Tem muita coisa aqui ainda. Muita coisa. Muita coisa. Só que não dá para a gente falar hoje. Tá? Você vê que um dos pontos que me chamou a atenção aqui também é que mesmo ele não prestando ali a atenção devida, né? O Paulo lá embaixo, ele caído, o Paulo foi lá e abraçou ele. Pastor, tem gente que não quer nem saber quando eu falo de Deus. Mesmo assim, nós vamos abraçá-los com a nossa oração. Um outro ponto que não vou falar para você aqui hoje, a gente não vai entrar, tá? Não vamos entrar nisso aqui, mas também me chamou a atenção é o seguinte. O que aquele cara estava fazendo na janela? Não dá vontade, às vezes, usar o cinto? Falar, fulano, o que você está fazendo em tal ponto? Não é? Caramba, tanto lugar para o cara ouvir a palavra, o cara foi ouvir sentado na janela. Merece uma cintada mesmo, né? Aí Deus é bom, tá? A gente não vai falar sobre isso agora, porque não é palavra para hoje, tá? Se Deus quiser que a gente traga para você numa outra oportunidade, a gente vai falar. Se não, fica para quando o Espírito Santo orientar, tá bom? Mas guarda isso, irmão. Olha para mim aqui um pouquinho. Guarda isso. Você sabe que às vezes não é nem maldade da pessoa, ela está tão desesperada com um problema que ela não consegue ter paz para esperar Deus falar.
ela está tão nervosa que ela não consegue. Bom, Deus vai falar. Ela não consegue parar. Entendeu? Fulano, me fala aí, fulana, mamãe, papai, pastor, advogado, juiz, o que eu faço? Está tão nervosa que ela não consegue. Por isso que a hora que a gente está nervoso, né, o missionário fala muito isso. Está passando por um problema, não toma nenhuma atitude. Não venda, não compre, não mude, não entre, não saia. Se acalma e pergunte para Deus. Você sabe que a pessoa come nervosa, até para se alimentar, nervoso, depois passa mal. Já aconteceu com você? Comendo nervoso, daqui a pouco dói tudo, né? O corpo. Entendeu? Se acalmar primeiro, para depois Deus falar. Deus, me acalma aqui agora. Se o Senhor falar comigo nervoso aqui, eu não vou nem conseguir, não vou nem querer aceitar a tua orientação. E ajuda agora, Senhor, a me acalmar aqui, em nome de Jesus Cristo, para eu poder, né, aceitar o que o Senhor vai falar comigo. E glória a Deus. Amém, Jesus? Deus falou com a gente. É impossível, mas Deus pode resolver. Não deixe o inimigo abalar sua fé, desanimar você. É impossível, mas Deus pode resolver. Ele é o Deus do milagre, vai lhe dar vitória, você pode crer.